Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, tudo bem. Vamos mais uma vez nessa madrugada falar sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Balaão. Quem foi Balaão? Então eu quero já te pedir para que você nos acompanhe até o final esse vídeo e no final você se inscreva e deixe seu comentário. Vamos lá ao livro de Números. Na Bíblia, Números capítulo 22. Vamos ler alguns versículos aqui a partir do versículo 20, aonde vai dizer: Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia fará o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e se foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho, por adversário. E ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. E viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, e com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e se foi pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se em uma vereda de vinhas, havendo uma parede desde a banda a uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Olha como é que Balaão estava cego, Cego espiritualmente. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta que tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas ele acabou não conseguindo. A história de Balaão está registrada no livro de Números. Ele é conhecido especialmente pelo episódio em que Deus abriu a boca da sua mula e ela falou. Então, vamos falar sobre ele. Então, além das passagens no livro de Números, Balaão é mencionado em outros livros no Antigo Testamento. Em Deuteronômio 23, versículo 4 e 5, no livro de Josué 13, do 22 e 24, no livro de Neemias, no livro de Miqueias. No Novo Testamento, ele também é mencionado, sempre de forma negativa. Então, nós vemos que a história de Balaão na Bíblia, Balaão, ele era o filho de Beor. Ele era filho de Beor e morava em Petor, que ficava junto ao rio Eufrates. É difícil saber a localização correta, dessa região, mas alguns estudiosos acreditam que talvez ficasse próximo de Harã, na qual o patriarca Abraão também morou, Então nós já conhecemos um pouco da história de Abraão. E Balaão aparece na narrativa bíblica num contexto em que os israelitas estavam conseguindo importantes vitórias. Eles tinham derrotado os amorreus e conquistado toda a terra de Arnon. Naquele momento, eles haviam se posicionado ao norte do território de Moabe. Quando os moabitas viram que o povo de Israel era numeroso e vitorioso, eles ficaram apavorados. Então Balaque, o rei de Moabe, foi procurar Balaão, um homem conhecido por ser vidente. Então Balaão, ele era profeta, mas naquele tempo eles chamavam de vidente. Então Balaque foi procurar Balaão. Quando os moabitas viram, Vamos pular um pouquinho aqui. Os moabitas fizeram uma aliança com os medianitas
para fazer oposição a Israel. Olha só. Então Balaque enviou mensageiros a Balaão para pedir-lhe ajuda. Balaque queria que ele amaldiçoasse os israelitas. Balaão parecia ser um profeta renomado, pois foi Balaque que disse sobre ele: porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaão, então, ele pediu para que os mensageiros esperassem, uma noite, para que ele buscasse a mensagem do Senhor. Então Deus autorizou que ele acompanhasse os moabitas, mas com uma condição, de que ele dissesse apenas o que Deus mandasse. Então Balaão, ele só tinha que obedecer a Deus. Mas ele orou a Deus e Deus falou com ele: você pode ir, mas você só vai falar o que eu te mandar. Então partiu Balaão, Ele pegou sua mula, albardou sua mula, montou na sua mula e saiu ao encontro de Balaque. Então pela manhã Balaão se levantou, preparou sua mula e partiu com os mensageiros de Moabe. Porém o coração de Balaão era perverso diante de Deus, ou seja, ele partiu com as intenções que desagradavam ao Senhor, porque Deus, ele conhece o coração do homem. Deus conhece a intenção do coração do homem. Por isso Deus ficou observando a Balaão. Então o Senhor, ele colocou no seu caminho para impedi-lo. O profeta Balaão não conseguiu ver o anjo. Deus colocou o anjo diante dele, para impedir que ele fizesse tal coisa. Mas ele não conseguiu enxergar o anjo do Senhor parado no caminho. Mas a sua mula, ela viu e se recuou e recusou a continuar. Então a mula estava vendo o anjo do Senhor na sua frente e ela não quis continuar. E Balaão ficou irado pelo comportamento da mula. Aí o profeta Balaão espancou 3 vezes a mula. Por 3 vezes ele espancou. E foi aí que Deus falou com a mula, que ela falasse. Deus ordenou para que a mula falasse, porque precisava abrir os olhos de Balaão. E assim que a mula falou, Deus também abriu os olhos de Balaão. Então foi necessário Deus usar a mula para abrir os olhos de Balaão. E ele pôde ver o anjo do Senhor com a sua espada desembainhada na mão. E o anjo do Senhor repreendeu a Balaão e lhe permitiu continuar. Porém, mais uma vez, ele o exortou a falar somente aquilo que o Senhor lhe ordenara dizer. Quando Balaão se encontrou com Balaque, ele lhe avisou que só poderia fazer aquilo que o Senhor colocasse em sua boca. Então ele foi levado por Balaque para amaldiçoar Israel. Mas por 3 vezes de maldição, Balaão teve de proferir bênçãos da parte do Senhor para os israelitas. Deus já havia abençoado o povo dele, então não há maldição nenhuma que pegue. Na primeira profecia, Balaão declarou não ser capaz de amaldiçoar aqueles a quem Deus não havia amaldiçoado. Na segunda profecia, ele reafirmou que Deus estava ao lado dos israelitas, garantindo-lhes a vitória sobre os moabitas. Na terceira profecia, o profeta Balaão falou sobre as bênçãos que Deus havia planejado para Israel. E também ressaltou que seria maldito qualquer um que se levantasse com o propósito de amaldiçoar aquele povo. Após profetizar sobre Israel, Balaão se despediu de Balaque e retornou à sua terra. Mas depois ele aparece peregrinando entre os midianitas. Foi então que ele os aconselhou a atraírem o povo de Israel
para o culto pagão, Baal Peor, e se prostituírem. Olha que mente maquiavélica, né? Então, olha, diante do pecado do povo, Deus derramou o seu juízo e os pecadores foram eliminados da congregação de Israel. Também ordenou que Moisés afligisse os midianitas por causa do ocorrido. Na ocasião, Balaão foi morto juntamente com os reis midianitas. Está ali no livro de número 31, versículo 18. Então, meus amores, meus amados, o que nós aprendemos com isso? Balaão, ele foi desobediente a Deus. Ele tinha um coração mau, ele foi corrompido, né, pelo dinheiro, pela posição. Balaque o contratou para amaldiçoar o povo de Deus. E ele sabia que o povo de Deus era um povo abençoado, mas mesmo assim ele aceitou. Então ele foi para amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus não permitiu, porque já foi abençoado. Então, meu amado, se você já tem as bênçãos do Senhor, saiba que você está debaixo da proteção do Senhor. Não há maldição nenhuma, não há encantamento nenhum que possa destruir a sua vida. Embora muitos tentam, fazer feitiçaria, fazer macumbaria, fazer obra de magia negra contra o povo de Deus, mas nenhum encantamento vale sobre o povo de Deus, porque já somos um povo abençoados por Deus. E Balaão passou a ser mencionado na Bíblia como exemplo de um falso profeta que procurava fazer o povo de Deus tropeçar. É assim que ele aparece no Novo Testamento. Judas adverte contra o erro das pessoas que são levadas pelo engano, do prêmio de Balaão. O apóstolo Pedro fala sobre o perigo de seguir o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Então nós não devemos ser como Balaão. Então que fica de alerta para nós, os profetas de hoje, que não venhamos ser levados pelo prêmio, não venhamos ser levados pela fama, mas vamos ser obedientes a Deus, fazer aquilo que realmente Deus mandar, que Deus falar, que Deus ordenar. Então vamos ser profeta sincero na presença do Senhor. Não vamos ser um profeta falso como Balaão foi diante do povo de Deus, que queria amaldiçoar o povo, mas Deus já tinha abençoado. Então, meus amigos, meus amados, meus amores, vamos ficar firme na promessa do Senhor, na palavra do Senhor. Abra sua boca e fale a verdade. Pregue a verdade. Não tente amaldiçoar o povo de Deus. Não tente se levantar contra o povo de Deus somente para agradar a homens. Não faça aquilo que agrada aos homens, mas faça que realmente agrada ao Senhor. Seja sincero, seja um profeta sincero na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a vocês todos. Vamos ficar por aqui, mas nós vamos dar continuidade à história de Balaão, ao estudo a respeito de Balaão. Deus abençoe a todos e um beijo no coração.